Olá pessoal, boa noite. Gostaria de primeiramente agradecer a audiência de todos que estão ao vivo agora, neste momento, do podcast Papo de Obra, feito para o mercado da construção civil do nosso litoral norte, um mercado pujante, um mercado economicamente voltado a um setor de construções de alto padrão. Quero agradecer a audiência de vocês. Já também lembrando que além do ao vivo hoje, aqui pelo nosso canal, estamos agora todas as sextas-feiras, reprise pela Nova Tour, AgroTour. E quero agradecer já a audiência que tivemos na última sexta-feira, fantástica. Muito obrigado a todos que confiaram, que acreditaram no nosso projeto. Um projeto sério, de trazer grandes profissionais, case de sucesso. Já passaram nos nossos estúdios mais de 160 profissionais do setor da construção, engenheiros, arquitetos, design de interiores, as indústrias do setor, as grandes construtoras, os profissionais da obra, trazendo suas histórias, seus conteúdos relevantes a esse setor fantástico. Muito obrigado a todos. Fazemos esse projeto desde abril de 2022 com muita seriedade e profissionalismo. E como sempre, a tradição no programa, abrimos aqui o nosso primeiro boa noite aos convidados especiais. Hoje eu trago a Luísa Ferri, que é design de interiores. Boa noite, Luísa, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer estar aqui hoje, tá? Fico muito feliz pelo convite. Obrigado. Como é de tradição, né, Michael? As damas em primeiro lugar, né? Sim. Então a gente começa cumprimentando elas. E o Michael Wagner, né, um profissional extremamente conhecido aqui da região de Capão, também está representando hoje uma cadeira extremamente forte, né, Michael? Que são as grandes construtoras, né, que movem esse litoral norte, que somos referências no Brasil. Hoje estamos aí com audiência aí a nível nacional, a nível regional, já nos 3 estados do sul. E o Michael trabalha com a Pugem, construtor, o Grupo Pugem, de referência. É um orgulho para mim aqui do Papo de Obra ter vocês. Obrigado. E eu há muito tempo gostaria muito que vocês tivessem vindo aqui, porque essa história de um ano, ela passa pelas grandes construtoras, né? E faltava vocês, com certeza, e a gente procurou, né, algumas situações, alguns momentos, mas deu tudo certo. Quis que fosse o episódio 57, muito obrigado. Estamos aqui hoje, muito obrigado pelo convite, representando a construtora Pugem. Espero que a gente possa falar bastante aí sobre as expectativas do mercado e também sobre investimentos em geral. Com certeza, 2 temas muito bacanas que a gente, como é de tradição também aqui no nosso podcast, trazer conteúdos, né, Marco? Então, sim, tu vem trazer um conteúdo muito importante, né, que está ligado ao design, né, que é os apartamentos de alto padrão. Por que se adquirir um apartamento de alto padrão? E nós que somos hoje uma referência, né, em excelência, em padrão premium, né? Como eu digo, deixou de ser a excelência um diferencial, é uma obrigação no nosso litoral, sim, assim como os profissionais que vêm aqui, né? Então a gente está realmente, como semana passada o Renan Martinello esteve comigo aqui, presidente da SOCIC, trazendo grandes informações, grandes positivas, né? Como ele falou, nós temos que ser positivo. Esse programa é para isso. Com certeza. Né? A gente tem que ser sempre positivo na nossa vida e o Papo de Obra traz então essa meta de trazer sempre coisas que venham a elevar o mercado da construção civil. E agradeço então a toda a família Pugem, né, a todos os parceiros, amigos, colaboradores. Eu tenho a oportunidade de conhecer vários da família Pugem, que é uma referência, como eu já falei inicialmente. Mas em especial vou deixar um abraço para o seu Ildefonso Pugem, que eu conheço particularmente, uma pessoa que quando eu vim para Capão da Canoa há 23 anos atrás, foi uma pessoa que me acolheu muito bem, eu conheço ele. Está na audiência aí. Um abraço, Ildefonso, sucesso. E nós estávamos até conversando aqui com meus convidados antes que eu sempre digo, né? O nosso Papo de Obra ele começa nos bastidores. Sim. É muito bom. E quem conhece a história da Pugem sabe, né? O seu Ildefonso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo dentro de uma obra. E tu me falaste que ele continua até hoje, assim. Sim, né? Vai todos os dias. Que bacana. Né? E como dizem, né? Depois falam que a sorte chegou para eles, né? Eles trabalham bastante, né? Sim. A sorte encontrou a gente trabalhando. Isso aí. O seu Ildefonso está com 70 anos e vai todo santo dia na obra, de manhã. Que bacana. E de tarde ele vai no escritório. É um orgulho e a tradição da família, né? Sim, a família, né, passando os jovens, até deixo um abraço também para o Miguel, que é da outra da família lá, o Miguel também, que sempre solista com a gente, o Matheus, onde a gente vai lá, sempre aquele cafezinho bacana. Então, a gente sente em casa, né? É uma empresa que a gente realmente tem vontade de visitar, porque é uma empresa que deixa a gente muito à vontade aqui. E todo mundo que conhece a Pugem sabe, e você que ainda não conhece,
vai conhecer um pouquinho hoje da consultora Pugin, assim como a nossa convidada também, que é uma profissional também de uma família tradicional em marcenaria, muito tempo, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela também, que é muito interessante. Eu vou pedir licença e também, já lembrando, né, os nossos convidados, fiquem à vontade, o nosso patrocinador, aproveitando, Quero Café, nosso parceiro já de muitos meses. Um abraço para o Felipe, papai aí, um abraço, Felipe, a toda a tua equipe top, que eu digo sempre, nossos convidados sempre vão lá. Inclusive a Luísa teve agora. Sim, eu acabei de ir lá. O Papo de Obra é a nossa casa, é o Quero Café lá, que é um ambiente muito agradável. Inclusive o terreno do Quero Café é da Pugin. Tinha que ser da Pugin, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Então, meus amigos, eu vou pedir então a licencinha agora e vou fazer aqui então, né, as pessoas, as empresas, né, que trouxeram junto comigo esse projeto, que colaboram. Se você ainda não está no Papo de Obra, coloque a sua marca no Papo de Obra, coloque o seu produto em evidência no mercado de maior construções de alto padrão do sul do Brasil, uma região que transforma realmente profissionais, construtores, realmente num ambiente fantástico que é a construção civil do nosso litoral. Então eu começo agradecendo a Metainer do Brasil, tudo em construções de sistema de casas like steel frame, vieram com força total. Um abraço para o Gilmar, um abraço para o André. Dia 15 agora, inclusive o Mike está convidado, teremos um evento aqui da Metainer no Velas da Marina, que será um workshop, encontro de negócios, tudo em construção like steel frame. O Mike, inclusive, a consultora Pugin, estará sendo convidada também para esse evento. Gostaria que o Mike participasse. A EcoPower, tudo em energia solar. Um abraço lá para a Flávia, para a Cláudia, nossas parceiras já desde o mês passado. Ela esteve aqui semana passada, foi um baita programa, falando um pouco sobre esse mercado tão importante, né, das placas fotovoltaicas aí para o mercado da construção. A Optimo, parceiraço, tudo em parte de permeabilizações, né, uma empresa também que está com a gente, um grande parceiro nosso aqui. Estreando hoje a Mota Construtora, um abraço para o Juan, para o seu Leandro, para o seu pai também, que realmente estão aqui com a gente, abraçaram o projeto Papo de Obra, estão chegando agora, são de Santo Ângelo, inclusive terra natal lá do Michael, né? Então são daquela região das Missões, estão vindo com uma filial aqui, abrir em Capão da Canoa, quero deixar um abraço para eles. Casa 30, o Anderson Link também já está há muitos meses com a gente, construções de alto padrão, apostou na gente no nosso trabalho, também hoje patrocina o nosso capacete. Um abraço para o Anderson. Feleza Churrasqueiras de alto padrão, a Quero Café, que eu já citei, a Porto Requinte, Cortinas e Persianas, uma empresa sensacional, uma filial aqui em Capão da Canoa, também quero um abraço para toda a equipe lá da Porto, e a Vertrauer, né? Tudo em perfis de padrão altíssimo, premium, perfis de PVC é com a Vertrauer. Ok, pessoal? Então a gente agradece aí os nossos parceiros comerciais. Vamos iniciar nosso papo de obra. Então eu vou começar pelas damas, né, como é a tradição. E então quero começar então contando um pouquinho da tua história, Luísa. Conta quem é a formação e quem é um pouquinho da tua carreira profissional, por favor. Bom, eu me formei em design de interiores em 2020, um pouquinho antes de iniciar a pandemia. Inclusive, minha formatura foi dia 6 e a pandemia começou dia 10, então ainda teve formatura, ainda bem, né? Me formei na Ubra de Canoas, né? Fiquei 4 anos indo todos os dias de ônibus, saindo 5 horas da tarde, chegando meia-noite em casa para conseguir se formar, né? Mas, enfim, eu trabalho na área desde que eu tenho 13 anos, né? Porque eu iniciei com 13 anos trabalhando dentro da marcenaria mesmo, na máquina de laminação, que na época não eram essas máquinas computadorizadas, que nem é hoje, né? A gente passava a peça, tinha um pedal no pé que cortava, passava o estilete para limpar e passava o thinner na peça. Então eu comecei trabalhando dentro da marcenaria. Quando eu tinha em torno de 15 anos, eu fui trabalhar na loja mesmo, né? Fiz um curso do Promob, que é o programa que a gente faz os projetos, né? Que agora eu trabalho com SketchUp também, mas na época eu fiz o curso do Promob em Caxias do Sul. E aí eu iniciei a trabalhar com vendas, na época assim, era um pouco mais simples, eu fazia projetos mais simples ali e fui iniciando. Hoje eu tenho 26, então desde os meus 15 anos eu já trabalho fazendo projeto de móveis e com vendas também. Bacana. E a formação na faculdade que tu falaste em... Isso. Design de interiores. Eu acho que a tua grande bagagem profissional foi trabalhar com a tua família. Conta um pouquinho dessa experiência. Com certeza, porque na verdade assim, ó, a faculdade, bem sinceramente, eu aprendi assim, ó, 10% do que a prática, porque
não é onde se aprende, é mais na prática mesmo, né? Porque, querendo ou não, como eu trabalhei na fábrica, eu aprendi primeiramente toda engrenagem ali da marcenaria, de como que é feito móvel sob medida mesmo, né? Todo o maquinário, claro que hoje é um maquinário muito mais moderno, né? Tudo computadorizado, né? Sim. Mas na época não era. E depois que eu fui trabalhar na loja, então também por eu trabalhar com vendas assim há muito tempo, né? Também já facilita. Te deu experiência. Eu sempre digo, né? Mesmo. Essa experiência de chão de fábrica, literalmente, ela é, assim como na construção, né? Que os filhos da família Pugin também estão engajados desde... Passou geração para geração, exatamente. Né? Isso é a experiência que é na prática, né? Sim. Com certeza. Então, assim, ó, por que gastar, vou começar contigo a nossa pergunta, por que gastar, então, com um projeto de interiores? Eu te faço essa primeira colocação. Sim. Eu falei também bastante do ambiente comercial, porque o meu projeto preferido de fazer é o ambiente comercial, né? Hoje em dia eu já tenho eu já consigo escolher dentro da empresa, né? Quando chegam os projetos, eu já consigo escolher que eu quero ficar com os projetos comerciais. Já tenho esse direito lá dentro, né? Mas, assim, eu acho muito importante o projeto comercial, de interiores comercial, porque, assim, a gente passa hoje muito mais tempo dentro da nossa empresa, do nosso trabalho, do nosso comércio, do que na nossa própria casa, né? Então, assim, a gente vai para casa praticamente só para dormir hoje nessa correria, né? Então, assim, eu acho muito importante investir no conforto para nossos funcionários, né? Os nossos funcionários se sentindo bem dentro do ambiente de trabalho, eles vão estar mais felizes e eles vão vender melhor, né? Então, isso é fato. Eles vão se puxar mais para vender mais e a gente vai ter mais rentabilidade, né? Então, a gente precisa ter um ambiente, assim, tanto ergonômico quanto confortável, tanto para os funcionários quanto para o cliente, né? O ambiente hoje ele é importantíssimo, inclusive pós-pandemia, né? A gente fala muito com os arquitetas e designers, né? Houve uma mudança muito de perfil, né? Sim. Eu, assim, a gente, inclusive, tinha loja, né? E a gente resolveu transformar em estúdio. A gente saiu da faixa, né? Nossa empresa, e veio para uma rua mais reservada, né? E resolveu fazer um ambiente de trabalho mais acolhedor para os funcionários, né? A gente fez um ambiente, assim, onde os funcionários possam ter, assim, ficar no horário do meio-dia, que às vezes moram longe, né? Possam esquentar sua comida, possam ficar ali, possam descansar também, né? E isso é bem importante, porque às vezes, assim, uns 15 minutos de descanso, volta pro trabalho muito mais ativo, né? Ter mais produtividade, né? Tu tá falando da parte de marcenaria, mas o Michael com certeza já tá ali louco para falar, porque tem tudo a ver com a construção, né? Sim. Que é a obra, né? Que é a consultora assim como a consultora, você dá estrutura para o funcionário. Sim, claro. Ter produtividade, que é o que todo mundo busca hoje, mas com qualidade de vida, né? Sim. Isso é muito importante, né? Não, legal. E esse público-alvo teu de interiores, então? Tu tá mais focada no ambiente comercial, tu falaste. Sim, hoje eu faço mais projetos de interiores comerciais mesmo, porque é o que eu gosto mais de fazer mesmo, né? Que o público-alvo a gente tem que focar que é o funcionário, nosso colaborador, nosso funcionário, em primeira mão, né? Porque o funcionário, tanto feliz, ele vai vender mais, com certeza, e ele vai trabalhar melhor, tanto numa indústria. Os nossos funcionários, eles trabalham melhor quando eles estão motivados, né? Tanto para fabricação quanto para venda. E o cliente também, né? A gente tem que fazer um ambiente que vai agradar o cliente também, e o cliente vai se sentir em casa, né? Que hoje, o cliente se sentindo em casa, dentro do nosso comércio, passando confiança, né? Estando ali no nosso ambiente é o essencial. Com certeza. Legal. Bacana, vamos continuar aí mais o teu papo aí, que tá legal. Michael, vamos lá então. Consultora Pugin, um pouquinho primeiramente a tua história, formação profissional, corretor de imóveis, né? Tua formação inicial. Isso. Santo Ângelo, uma bela cidade, por sinal natural, né? De Santo Ângelo, conheço lá, tá? Região das Missões. Isso aí, Terra das Missões. Então conta um pouquinho para quem não te conhece. Bom, meu nome é Michael Wagner, eu vim de Santo Ângelo para cá em 1995, já me considero um cidadão caponês. De 95 a 2005 eu fiquei trabalhando em comércio, né? Comecei a trabalhar também com um tio meu. E em 2005 eu arrisquei entrar na corretagem, né? Na época eu tinha 25 anos e fiquei 8 anos como corretor de imóveis. Depois eu fui convidado para ser gerente de uma imobiliária e lá eu fiquei por 10 anos. Então eu estou no mercado imobiliário há 18 anos já. Já passei por alguma coisa. Bastante experiência nesse segmento. E a gente teve agora recentemente, teus colegas, né, o Lucas, da Premiere, um abraço para o Lucas, para toda a equipe lá, que teve um belo programa com a gente.
Eu acho que tu compartilha, com certeza, eu te conheço, a gente vê muito as tuas redes sociais, tu compartilha muito aquela questão profissional, hoje o atendimento ao cliente, é o que é a Pugem. Eu acho que os pilares da Pugem, acho que os teus pilares. Me conta um pouquinho, eu vou começar por aí então. O que é os pilares hoje da construtora Pugem? A gente conhece, mas eu gostaria que tu falasse. Bom, a construtora Pugem, ela está no mercado há 40 anos já. Então, para ficar tanto tempo assim no mercado, eles têm que seguir algumas diretrizes, né, que não pode abrir mão. Primeira coisa é a seriedade naquilo que se faz. Segunda coisa é responsabilidade. Responsabilidade quando eu falo que marca a data para entregar um prédio e a construtora às vezes acaba até entregando antes, né? Ela tem essa marca aí registrada, né? E também tem o relacionamento com o mercado imobiliário, né? Porque o braço mais forte hoje são as imobiliárias. Eu que trabalhei muito tempo em imobiliária, eu posso falar isso com propriedade. As imobiliárias são o carro-chefe da nossa cidade hoje. Os corretores de imóveis são o nosso braço mais forte, porque afinal são eles que pegam o folder do nosso novo lançamento, botam no carro e vão atrás do cliente. Se arriscam, né? Viajam, ficam longe da família para trazer o cliente para a praia e oferecer o nosso produto. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa parte. E fazendo isso, a construtora acaba se destacando no mercado e ficando tanto tempo, né, em evidência. Eu acho que tem muito a ver com o que tu falaste, né? O perfil do cliente da Pugem é exatamente o que tu respondeu agora, né? E o cliente, ele se identifica com vocês, né? Exatamente. Aí vem um outro lado, né? Que são os clientes, que também são o nosso segundo braço mais forte, né? Que é o que mantém a Pugem em pé, porque afinal a gente vende apartamento, né, para as pessoas e as pessoas têm que comprar, tá? Então a gente trata muito bem o nosso cliente, nosso pós-venda é muito bom, porque sempre que acontece alguma coisinha ou outra, porque construção aparece coisas a serem feitas, nós não demoramos, a gente vai lá e refaz, mesmo após o prazo de garantia do prédio, para não perder o cliente, para ficar aquele vínculo para sempre, a gente acaba sempre atendendo ele muito bem. E eu acho que essa questão do pós aí, que é muito importante, né? Tu comprar um imóvel e tu ter a garantia, não somente aqueles 5 anos como de lei, mas tu ter um imóvel por 20, 30 anos, e isso acontece com a Pugem, a gente conhece, você sabe, né? Ele acaba indicando para os próprios familiares e ele passa de um apartamento de 2 para um de 3, enfim, e geração por geração, né? E fica na construtora, né? Acho que vocês têm muito isso também, né? Então, é exatamente isso. A gente foca bastante nisso, porque hoje as indicações e o relacionamento é o que faz as vendas acontecerem, né? Então, eu só vou indicar alguém se eu receber um serviço bem feito. Então, a gente cuida muito essa parte, né? Não deixar nada a desejar para o cliente, entregar tudo o que a gente prometeu, entregar o que ele estava buscando. Quando o cliente está feliz, as coisas acontecem naturalmente. Ele vai estar numa reunião em família, no churrasco com amigos, enfim, vai comentar, o amigo vai sentir, de quem que tu comprou, enfim. O cliente acaba indicando sempre o corretor e, por consequentemente, a imobiliária. E a maior marketing, a gente conversou até com a Gisele, esteve aqui do setor de responsabilidade da Gaia, que o maior marketing, tu pode investir milhões em marketing digital. Mas quando tu falou, é no churrasquinho da família, o próprio trabalho do corretor, que tu falou que é importantíssimo, né? O trabalho dele de levar a tua empresa e a indicação do próprio cliente que comprou o teu imóvel, esse marketing não supera nenhum real investido no digital, né? Que é tão importante, claro. Né? Exatamente. A gente está atento a toda essa inovação do mercado. Eu que sou remanescente de uma outra época, era 1 e-mail que tinha, e olhe lá, né? Hoje as coisas mudaram muito, mas tem uma coisa que não mudou e, sob o meu ponto de vista, não vai mudar nunca, que é o relacionamento entre comprador, vendedor, enfim, entre as pessoas. Isso é o determinante para as coisas acontecerem. A tecnologia, as redes sociais, elas vieram para ajudar. Ótimo, ela aproxima ainda mais as pessoas interessadas em fazer negócio, mas o relacionamento é o carro-chefe. É o beabá que a gente não pode perder, o feijão com arroz, isso aí a gente não pode perder. O famoso olho no olho, né, Maicon? Exatamente. Eu digo que o relacionamento é a espinha dorsal do negócio.
Esse aí a gente não pode perder. Na verdade, vender para clientes que já são nossos clientes ou por indicação é muito melhor, né, do que para clientes novos, porque eles já vêm com uma confiança para nós, assim, né. A gente também, lá na loja, chega clientes, assim, que falam, pode fazer o que vocês quiserem no meu apartamento, porque eles já têm a confiança que a gente fez um apartamento, ficou lindo e deu certo, entendeu? Então, é muito melhor. E o cliente por indicação também, a gente saiu da faixa faz 1 ano e foi para uma rua mais afastada, assim, né, da faixa, justamente para fugir dos clientes de porta, assim, sabe? A gente quis ficar com os clientes praticamente só por indicação, que é o corretor que nos indica, que é o design de interiores, que é os arquitetos, né, também que nos indicam. Então, eles indicam todo mundo, né? É bem importante mesmo. Trabalho personalizado, né? Eu vou fazer uma pergunta para ti, mas acho que a gente tem que... Os assuntos, eles interagem aqui, o papo fica melhor, né? O que mais chama a atenção, então, do cliente na hora de escolher um apartamento, que é um dos grandes do nosso tema aqui hoje? Bom, as razões são inúmeras, mas uma delas, e bem importante, inclusive no vídeo de chamada, eu falei que a origem regional do cliente é um fator determinante para isso, né? Aí agora eu vou explicar, porque alguns me perguntaram, mas como assim? Bom, nós aqui em Capão da Canoa, nós vendemos para o estado inteiro, né? Então, são muitas cidades no estado, eles escolhem as nossas praias, né? Tramandaí, Capão da Canoa, Torres. Uma grande parte, a maior parte, vem parar em Capão da Canoa. Esses clientes que moram no interior, eles moram em casas grandes, em grandes sobrados, em ambientes maiores, onde tem uma cozinha maior, um dormitório maior, uma sala maior, um pátio grande. Esses do interior, quando vêm para cá, eles procuram apartamentos que se aproximam do ambiente onde eles moram. Espaçosos, arejados, com vista liberada. Posição solar. Então, esse tipo de cliente, ele encontra o imóvel dele, na Pugem ele encontra. Tem umas outras consultoras também, mas na Pugem ele encontra. Porque se tem uma coisa que a Pugem não abre mão desde o início da sua história, é fazer apartamento com peças amplas. A gente faz apartamentos grandes. E o mercado, ele vai mudando, oscilando, mas sempre vai ter o cliente final que gosta de imóvel com espaço. Bacana, né? Isso é um ponto de vista muito interessante da construtora. Acho que tu pode linkar também contigo, né, Luiz? A questão dos móveis agora falando. Na verdade, os meus clientes, né? Tanto tem os clientes que chegam com apartamentos bem grandes pra gente fazer o projeto, que claro que facilita o nosso serviço também, né? Como às vezes chega clientes que compraram, por exemplo, que moravam em Porto Alegre, que compravam que lá tinha uma casa enorme, vieram pra cá, compraram um apartamento de 1, 2 quartos, e que a gente tem que fazer o móvel sob medida ficar adaptável pro ambiente e caber tudo que eles precisam, né? Na pandemia, foi onde a gente mais vendeu, assim, foi onde a gente alavancou nossas vendas. Por quê? Porque o pessoal vinha pra praia, pra Tramandaí, aquela época que estava tudo fechado, o pessoal começou a vir pra praia pra ficar aqui, né? Então, assim, o pessoal precisava reformar suas casas, porque antigamente eles moravam em Porto Alegre, moravam em outras cidades, e vieram passar um tempo aqui e não foram mais embora. Então, naquela época, a gente vendeu muito, assim, móveis, né? Às vezes o pessoal tinha um quarto, precisava construir mais um quarto, ou fazer mais um roupeiro, né? Precisava que coubesse mais coisas dentro de um ambiente pequeno mesmo, né? Então, a gente pega muito esse trabalho de apartamentos pequenos também e fazer caber tudo dentro daquele ambiente, né? A gente até conversou, voltando a um tema que a gente abordou há 2 programas também, que é muito que tem o teu trabalho, que é o apartamento já mobiliado. Sim. O índice de venda Tu teria um número, alguma coisa aproximada? Olha, por exemplo, se a gente tem 10 imóveis à venda e os 10 estão 5 mobiliados e 5 vazios, tá? Vai vender 4 mobiliados primeiro. 4 para 1. 4 para 1, exatamente. Eu tenho muitos clientes eu tenho. Agora, inclusive, teve um investidor que comprou 5 apartamentos, era 5 por andar, e ele comprou 5 para mobiliar, porque tem gente fazendo só isso hoje, na verdade. Os nossos decorados, agora no Sunset, não ficavam 30 dias na tabela, a gente já vendia. Que bacana, né? Tem gente fazendo só isso hoje, na verdade, né? Comprando apartamentos, mobiliando e vendendo. O índice é muito alto. Dá 90%. A gente até conversou com a Mildred, que é uma design de interiores também aqui
aqui de Osório, e ela falou sobre isso, que muitas vezes até no 3D, até no projeto já vende. Sim, eu já vendi Tem um projeto, já Sim, facilita, né? Eu já vendi projetos para clientes, inclusive casas. Clientes meus que já tinham feito uma casa ou um apartamento, me falaram, Luísa, me vende esse projeto só para eu poder mostrar para o cliente que vai comprar, para tentar encher os olhos, e já teve casos de ser vendido assim. Eu não faço esse trabalho de vender o projeto, porque eu trabalho exclusivamente para a nossa loja, né? Mas quando é algum cliente especial, a gente faz, né? E o cliente, na maioria das vezes, não quer se envolver. Sim. Porque ele não é daqui, então ele tem que estar toda hora acompanhando, enfim, dá um desgaste maior. Vendo prontinho, ele já sabe como é que é. A construtora também dá a garantia dos móveis, né? E a diferença dos móveis não agrega a mais do valor, porque a construtora, pelo menos a nossa, a gente não ganha dinheiro sobre os móveis. Sim. A gente bota o valor que gastou no apartamento, exatamente o mesmo a cereja valor, do bolo lá, né? E uma coisa que tu falou, que é uma característica do litoral, e falando de Capão, porque nós estamos aqui em Capão hoje, que tu falasse sobre a origem, né, da cidade onde tu vem. Dá um exemplo, vem de Santa Maria, uma família, se adapta, gosta, traz algum familiar de lá. Isso. E isso foi criando os núcleos, né? Tu pega, hoje o Capão praticamente nós temos o estado inteiro aqui, né? Isso. Então, e aí o que acontece? Aí vem a questão da construtora que tu falou, credibilidade, confiabilidade, quer dizer, a indicação. Tu veio de uma cidade de 400 quilômetros de Capão, né? Pô, liga, fala com a construtora, no caso aqui nós estamos falando, fala com a Pugem, porque eu confio neles. Isso. Aí entra o papel do corretor, fazer o bom trabalho. Exato. Assim como você, né, Luísa, também, a indicação que tu tem lá do teu Sim, profissional, né? Com certeza. Do corretor, porque não adianta tu ter um imóvel de um valor, e hoje os valores são, né, valores bacanas aí, e tu não mobiliar bem, né? Sim, então, com acabar... certeza. Nós que, no nosso ramo de imobiliária, tem um ditado que é o seguinte: indicação é meia venda. Quando o cliente vende indicação, ele já, muito provavelmente, ele vai olhar só contigo. Sim. Ele já tem o histórico anterior, né? Ele já não olha, né? Isso aí funciona com a gente, né? Se tu quer comprar determinada coisa, tu pede opinião para algum amigo, o cara te direciona, dificilmente tu vai fugir, né? Daquele profissional. Existem cores, uma coisa importante que o pessoal fala, existem cores para cada determinado ambiente, né? Eu gostaria que falasse um pouquinho para nós também sobre essa questão. Na verdade, cada ambiente comercial, né, ele tem uma cor específica. Na verdade, cada cor ela traz uma sensação pra gente, né? Quando eu estava na faculdade, há 3, 4 anos atrás, uma professora minha me contou uma história que ficou na minha mente, assim, tem aquelas histórias que entram e a gente não esquece mais, né? Sobre o McDonald's. O McDonald's, por ser de alimentos, né, ele é vermelho a cor, né, dele. Mas porque o amarelo ele te causa inquietação. Então, assim, tu senta lá pra comer, tu não consegue ficar mais de 1 hora comendo porque tu precisa ir embora, porque te causa inquietação. Então, o fast food é a questão do rodízio, de tu comer rápido e ir embora. Então, por isso, aquelas 2 cores ali, entendeu? Quando tu olha, por exemplo, pro azul claro, tu vai passar na frente de um restaurante, tu vai ver um restaurante azul claro, tu vai te remeter, mas deve ser um restaurante de frutos do mar. Então, o ambiente comercial tem que cuidar muito essa questão das cores, porque às vezes tu passa na frente de um ambiente, tu olha achando que é alguma coisa e não é. Esses dias eu passei na frente de uma loja, eu olhei e pensei que era uma pizzaria, depois que eu fui que era uma loja de roupa. E a minha colega de serviço teve a mesma sensação quando ela passou. Então, tem que cuidar muito isso, porque quando tu passa na frente do ambiente, já tem que te remeter ao que é aquele ambiente, né? Então, as cores podem te trazer isso. E uma outra questão que também é muito importante, que eu vejo também na questão comercial, vocês fazem projetos para quê? Para vender mais. Para vender. O que uma loja, qual é o objetivo de uma loja? Sim. Estar bonita, estar agradável aos olhos, mas o foco é venda. Lógico. Então ela tem que ser um ambiente extremamente comercial. Como é que tu faz, no teu estudo, até no teu briefing lá, tem alguma técnica que tu gosta de usar? Na verdade, eu gosto muito de conversar, que nem ele estava falando antes, sobre a conversa com o cliente, né? Para mim, a conversa pessoalmente com o cliente é meio caminho andado, assim, ó. Eu prefiro muito mais quando um cliente chega para mim no nosso estúdio lá, ou chega com a planta do imóvel, ou eu vou até o imóvel do cliente para tirar as medidas e tenho o primeiro contato físico com o cliente, de conversar com ele, perguntar quantos filhos ele tem, qual a ideia dele pro apartamento,
perguntar tudo certinho, os elétrons que ele vai usar, qual a ideia dele, do que pelo celular, entendeu? Eu prefiro aquele primeiro contato físico com ele ali, e depois eu posso mandar minhas referências para ele. Eu normalmente pego algumas ideias de referência, né? Às vezes quando é uma família inteira, e mando assim para ver se o estilo dele é um estilo mais clássico, um estilo mais industrial, para ver qual caminho eu posso seguir no projeto, né? E essa questão que tu falou ali das cores, todos esses ambientes, elas vai montando isso, né? Isso, eu vou fazendo o projeto de acordo também com os gostos das pessoas, né? Claro, quando é um ambiente comercial, eu tenho mais eu posso opinar mais, né? Num ambiente comercial, porque o cliente me deixa mais à vontade para isso, né? Eu faço um estudo daquele comércio e posso dar mais minha opinião, né? Agora, quando é um ambiente residencial, daí tem que ter mais o gosto da pessoa também, né? Com certeza. Michael, uma questão também. Quais são as vantagens de construir, então, apartamentos de alto padrão no litoral? Bom, a primeira delas é que coisa boa valoriza mais, né? Essa é a primeira. Segundo que, às vezes, vamos pegar o público do interior, né? O cara ele é bem sucedido na cidade dele, ele já tem alguns imóveis lá, mas a cidade tem uma aceleração de desenvolvimento e valorização menor do que outras cidades, como, por exemplo, Capão da Canoa. Como ele tem a cabeça de investidor em geral, ele vem para cá, às vezes, só para investir. E acaba sendo direcionado para apartamentos de alto padrão, porque agrega mais valor. Então, na ponta final, ele vai ganhar mais. Ele investe mais, mas ele vai ganhar mais. Uma outra coisa também é que, além de tu poder usar um apartamento, na hora de tu revender, é uma mercadoria fácil de repassar. Porque, voltando ao assunto que eu estava falando antes, o cliente, quando chega num apartamento de alto padrão, ele praticamente se vende sozinho o imóvel. Porque é difícil o cliente citar objeções. Não gostei do espaço disso, daquilo. Então fica mais fácil na hora da comercialização. E a valorização do apartamento, o alto padrão, a qualidade de um apartamento, ela faz toda a diferença também. Porque um empreendimento zero, novinho, com uma infraestrutura top, né? Isso aí agrega muito valor. É diferente, né? Até porque hoje, pelas construções, até eu vou aproveitar, gostaria que tu citasse alguns benefícios, que no caso essa obra que está agora, o que ela tem de benefícios, por exemplo, para quem está aí pensando em adquirir um imóvel. E a nossa audiência aí, graças a Deus, aí agradeço novamente a todos. Conta um pouquinho então. Bom, o mercado ele é cíclico, né? Assim como a moda, né? Tem coisas que vão e voltam, com né? certeza. Agora está voltando apartamentos com sacada de frente. Então, no nosso lançamento agora, no edifício Mirage, a gente está fazendo sacadas de frente nos apartamentos. Antigamente se fazia isso. Depois começaram a integrar os ambientes, né? Para deixar a sala um pouco maior. Mas agora está voltando isso. Então, esse detalhe é um dos diferenciais do nosso edifício Mirage. E é o que está chamando bastante a atenção das pessoas. Um outro detalhe muito importante é um banheiro para cada quarto. A gente tem ali, por exemplo, um apartamento de 3 dormitórios com 3 suítes. Tem um de 4 dormitórios com 4 suítes. Isso no dia a dia é diferente, né? A pessoa ter o seu próprio banheiro, sua própria privacidade. Sim. Outra coisa que a gente cuida bastante é separar muito a parte social da parte íntima. Quem quiser descansar, ficar dormindo, enfim, relaxar um pouquinho, a parte social é um pouco distante da parte íntima e a gente deixa a parte social bem ampla, com espaços amplos de integração bem interessantes, que é para justamente as pessoas ficarem lá e não ficar tudo misturado, muito apertado. Bacana. Duas coisas que tu comentou, na verdade. Um sobre essa separação da parte social, da parte ali íntima. A gente vê muito também lá na nossa loja que, assim, o pessoal chega querendo fazer portas de correr de fechamento, né? Da parte social, da parte íntima, Sim. justamente por isso, né? E essa coisa da moda aí voltar também, assim, né? A questão dos móveis sob medida é exatamente igual, assim. Antigamente tinha as cozinhas com moldurinha, agora todo mundo tá querendo as cozinhas com moldurinha de novo, né? Papel de parede.
Papel de parede, que já tinha saído de moda há muito tempo, tá voltando, que antes tinha ficado só a pintura e quadros, agora tá voltando de novo, né? Isso. Cores, agora tá voltando tudo, o azul, cor assim, terracota, cor de tijolo, assim, tá voltando, que também já tinha saído de moda, né? Eles têm que fazer esse ciclo, né? Bacana. Eu vou pedir novamente licença aos convidados, novamente eu vou citar aqui nossos patrocinadores, fiquem à vontade, degustem Quero Café, aí o nosso Vou deixar aqui para o final. Deixar um abraço aí do Felipe, para toda a equipe lá, muito obrigado novamente pela parceria. Lembrando que nós estamos hoje ao vivo, aqui nos estúdios, né? Todo o nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Nos dê lá um likezinho e curta aí o nosso programa aí, que é feito, como eu falei inicialmente, para o mercado da construção civil, esse mercado tão pujante, tão importante do setor, que movimenta milhões, muitos funcionários, colaboradores, que movimenta uma grande massa da indústria do setor e considerada hoje referência no Brasil em construções de alto padrão. Falamos aqui de apartamentos, mas também casas, grandes condomínios, né? Falamos de uma região extremamente importante, grandes cidades importantes como Torres. Temos agora Arroio do Sal, em breve aí está saindo do seu porto, é uma conquista aí para a região, para a cidade. Capão da Canoa, que é uma das principais cidades aqui do litoral, Xangri-Lá, capital nacional dos condomínios, Tramandaí, Imbé, aqui da nossa convidada também, uma cidade importante, Osório também, que está crescendo muito no setor. Então a gente agradece a audiência de todas as cidades aqui litorâneas e também agora, lembrando que toda sexta-feira esse programa ele é reprisado, estamos também na Nova TV Agrotour, reprisando para todo o sul do Brasil e várias cidades. Tive um feedback a semana passada no interior de São Paulo, assistiu o nosso programa. Um abraço para o seu Ricardo, lá que tem uma indústria do setor da construção. Estamos aí conversando aí, em tratativas para em breve ser um parceiro também. Interior de São Paulo, estava em casa tomando um chimarrão e entrou lá no direct do Instagram, falou, queria te parabenizar o teu programa, assisti aqui. Então essas plataformas digitais streaming hoje são fantásticas e a gente está falando para um público muito seletivo. Você que está pensando em construir, você que é um consumidor, você que tem interesse na construção civil, você que quer investir no litoral. Então, Papo de Obra toda terça-feira. A gente tem essa missão aí legal de trazer essas informações aí para o mercado e sabedores aí que muita gente está nos assistindo. Gostaria, aproveitando, Michael, mandar algum abraço aí para alguém que está assistindo agora aí da tua turma? Primeiro quero mandar um abraço para minha família, né? Claro. Minha esposa, minhas filhas, minha mãe estão assistindo, prestigiando. Bacana. E depois para os diretores da empresa, né? O Ricardo, o André, o Ildefonso, o Brás, todo mundo. A Rosana, que faz parte do marketing, a Renata, que é design de interiores. Então, a Pugem não é feito de uma pessoa só, são várias. Gostaria, aproveitando então o momento, abraços agora. Gostaria de mandar um abraço para o Jocelito e para a Thaís, né, os donos da companhia do design, e também para minhas colegas de serviço que pediram para eu mandar um alô para elas, e para todos da companhia do design que estão nos acompanhando, todos os colaboradores também, que hoje a gente tem quase 70 colaboradores, né, e todos são muito importantes para nós. Que legal. Bacana. Então eu quero agradecer a Metainer do Brasil, tudo em construções Life Frame, também casas modulares, estão aqui no litoral agora. Um abraço para o Gilmar, seu diretor, o André, gerente comercial. Está aqui no litoral agora em Xangri-Lá, na Praia de Atlântida, com a sua filial, com a sua base. Em breve aí um espaço de coworking, vai ter um espaço de treinamentos, espaço gourmet, inclusive os nossos convidados aqui estarão convidados em breve aí para os eventos que a Metainer vai realizar. É um espaço que vai ser muito legal, um espaço do profissional do setor, espaço diferenciado aí, que a Metainer vem com esse novo conceito aqui para o litoral, em construções de Light Steel Frame, inclusive dia 15, estará fazendo um grande evento aqui no Velas da Marina, em Capão, para os empresários do setor aí, então um abraço aí para o pessoal da Metainer. A Porto Requinte, Cortinas e Persianas, também uma fábrica, tem uma filial aqui em Capão. A EcoPower, um abraço a toda a equipe, pessoal de São Paulo, que eu falei hoje lá, do marketing, a Cláudia, a Flávia aqui, que são as representantes do litoral. Ontem eles estiveram lá no evento que eu estive também, o workshop, que foi feito aqui na Saba, em Atlântida, do meio ambiente. O Papo de Obra foi convidado, a EcoPower estava lá também. Tivemos grandes autoridades. Um abraço para o prefeito Celcinho Barbosa, nosso amigo, parceiro. Vai estar aqui dia 13, inclusive. Um abraço para o Celcinho,
será nosso próximo convidado. A Optimum, tudo em conceito em impermeabilizantes. A Mota Construtora, uma empresa de altíssimo padrão em suas construções, está chegando agora em Capão com uma filial, são lá da região das Missões. Um abraço para o Juan, para o seu pai, para toda a equipe e muito obrigado aí pela confiança no Papo de Obra, a equipe da Mota Construtora. Casa 30, construções de casas de alto padrão também estão com a gente já há alguns meses, nos apoiando, nos dando uma força. Agradeço ao Anderson e toda a sua equipe lá. Feleza, churrasqueiras de alto padrão, também nosso parceiro. E a Vertrauen, que está com a gente agora, uma grande indústria do setor de perfis de PVC, uma fábrica belíssima. Um abraço para o João, um abraço para toda a sua equipe lá, para a sua diretoria, que estão apostando na gente também. Bom, voltando aqui então, desculpa. Voltando aqui então, vou concluir aqui então com o Michael. A questão, Michael, se vale a pena investir então na praia. Bom, investimento em imóvel vale sempre, né? Aliás, afinal, imóvel é a moeda forte, né? Ainda mais nesses tempos de insegurança na economia, na política, enfim, a gente estava passando por momentos de turbulência, vale sempre a pena direcionar o teu capital em apartamento, tá? E imóveis, né? Em geral. Segundo, que além de tu ter um investimento seguro, né, um ativo ali bem que é uma aguinha. Além de tu ter o teu investimento sólido em um lugar, tu tem algo que também é fácil de liquidar, né? Tem liquidez bastante, apartamentos são coisas que se vendem rápidos, não é demorado, contanto que tu tem uma coisa boa, né? Que tem uma coisa boa também na mão. E além de tudo, tu pode usar, né? Sim. Não, eu vejo pelos meus clientes que há anos atrás, quando veio aquela crise, tinha muitos clientes que tinham os apartamentos para liquidar e que eles ligavam para os corretores: eu preciso vender esse apartamento hoje, mas pelo menos tinha um apartamento para vender, né? Exatamente. Então agora, há um tempo atrás, assim, já vem uma era que é a hora da gente criar o capital para, se precisar se desfazer, ter o capital para se desfazer. Né? Exatamente. O dinheiro em si, ele perde valor. Sim. Né? O R$1.000 de hoje não são os R$1.000 de anos atrás. E também não será os R$1.000 daqui a alguns anos. O poder de compra com o dinheiro na mão acaba diminuindo. Se tu colocar esse dinheiro em algum imóvel que valorize, algum ativo que valorize, lá na frente o teu dinheiro vai render, né? Muito mais do que uma poupança ou algo do tipo. Então, o apartamento é sempre uma moeda forte. Sim, porque se um dia precisar, tem aquele bem ali para se desfazer, né? Exatamente. E tem aquela questão que tu como corretor tu sabe, né? Que tem aquela questão, o terceiro imóvel da pessoa. Como é que é aquela até o Lucas falou aqui, quando tu adquire o primeiro, como é que tem uma regra ali na corretagem? Né? Eu não peguei bem o que ele falou. Sim, mas nessa linha que ele fala, que... E o terceiro fica para negócio? Isso aí, é nesse sentido, né? O isso. primeiro tu investe, o segundo... Isso, o primeiro para moradia, o segundo... acaba melhorando um pouco. Acaba melhorando, fazendo um upgrade, e o terceiro é para investir, né? Comprar e vender. Tem muitos clientes que fazem isso. Eu particularmente conheço muita gente que acaba isso se tornando uma segunda renda, né? Porque tu compra e vende, chega no final do ano, tu teve uma boa rentabilidade com vários imóveis que tu comprou e vendeu. E tem clientes que isso, pelo menos lá na nossa empresa, a gente vê que tem clientes que começam fazendo isso como uma segunda renda e depois se torna a sua primeira renda, né? Que vê que isso dá muito dinheiro, vale a pena. Sim. E só faz isso. Eu tenho clientes que estão comigo há muitos anos, né? Só fazendo isso, só comprando apartamentos, mobiliando e vendendo. E hoje largaram os seus negócios só para fazer isso, porque é isso aí. Vale a pena. E nós falamos hoje aqui de uma consultora de conceito, que é a Puge, e você tem muito isso lá, né? Os imóveis da Puge, eles não desvalorizam. Não. Assim como o mercado no geral do litoral, voltando a falar, Capão, hoje aqui onde estamos falando agora, mas tanto nas outras cidades litorâneas, nós temos essa característica, né, Michael? Que é a valorização do imóvel. Isso. Não tem moeda melhor no mercado, não existe investimento, banco, aplicação que dê mais que imóveis na praia, né? Em Capão da Canoa tem uma estimativa que
o imóvel valoriza entre 10% a 15% ao ano. Isso, nenhum banco rende isso, né, com um valor tão potencial assim como é um apartamento. Mas sobre valorização, Luciano, tem um detalhe interessante aí, que o cliente muitas vezes acaba se antenando só quando o corretor fala. Acontece muito nos nossos prédios. Por exemplo, nós não vendemos para investidor, porque ainda bem, graças ao trabalho da Pugin, ela, antes de fazer um prédio, ela está extremamente bem estruturada financeiramente. Então, ela está preparada para uma queda do mercado. Por exemplo, se vier, as obras não vão parar. Sim, ela não depende exclusivamente da venda daqueles produtos para terminar o prédio. Então, a gente acaba não precisando vender para investidor. A gente procura vender sempre para um cliente final, aquele que quer morar. Esse é o nosso foco. A nossa fatia do bolo é essa. O que acontece com isso? O cliente, quando mesmo aquele que compra para botar o dinheiro dele, não usar, enfim, depois revender, ele tem uma grande vantagem, porque no prédio onde ele tem, não tem muitos apartamentos à venda. Qual é o concorrente dele? A construtora somente, que muitas vezes a gente chega no final sem apartamento. Sim. Então, tu vai lá num prédio da Pugin, por exemplo, vai ter 1, 2 apartamentos à venda. Justamente porque não tem investidores que compram 5, 6, 7 ao mesmo tempo. Andar todo lá. Isso acaba depreciando um pouco o empreendimento. Então, a gente toma bastante cuidado com isso. E é como eu te disse antes, coisa boa valoriza mais. É um pouquinho mais valioso? Mas vale mais a pena. Sim, com certeza. O que usar então, Luísa? Imóveis e iluminação dentro desse teu projeto dos ambientes? Na verdade, eu vou agregar um pouco o que tu estava falando agora sobre que o que é bom valoriza mais. Na verdade, assim, a gente vê muitos clientes também da nossa área do móvel sob medida, né? Que compram um apartamento, por exemplo, muito valorizado, né? Chega lá para fazer um projeto de interiores com a gente e pode ser um material mais simples, não precisa ser esse material, não precisa ser uma coisa tão cara. Sim. Mas assim, vai comprar um apartamento que vale muito para valorizar e vai querer botar uns móveis ruins dentro, ou botar depois um granito ruim, botar uma iluminação que não vá agregar, né, na venda. Às vezes pode acabar com o apartamento, porque às vezes por fora é lindo, às vezes a pessoa faz um carnaval dentro, que a pessoa entra dentro e não vende. Acaba escondendo o apartamento. Acaba escondendo a beleza do apartamento, né? Claro que tem clientes que querem... tem gostos peculiares que a gente tem que respeitar, né? Porque às vezes é para morar, mas às vezes, quando é para vender ou alguma coisa assim, a qualidade do móvel tem que ser boa, não adianta, né? Tem que ser uma qualidade boa. E quando é para um comércio, a gente tem que cuidar também quais materiais usar, né? Qual pedra usar, se vai usar granito, se vai usar quartzo, se vai usar celestone, qual pedra usar, se vai ser molhado aquele ambiente, porque daí a gente não pode usar o MDF, né? Que hoje a nossa matéria-prima que a gente usa é o MDF, né? Dos nossos móveis. Então, se é uma área molhada, a gente tem que cuidar para não usar o MDF, né? Tem que cuidar quais materiais vai usar. Tanto a questão da iluminação também, né? Que o projeto de iluminação de 5 anos atrás não é mais o projeto de iluminação que é usado hoje, sim, porque lançou muita coisa nova. Então tem que estar sempre antenado em tudo que lança para poder fazer o projeto adequado, né? Inclusive até teve uma designer, a Roxana da Serra, ela teve falando sobre isso. E que adianta ter um belo projeto de móveis e a iluminação não ficar legal. Sim. Não vai dar aquela robustez no apartamento, ali na casa, né? No móvel sob medida que a gente vende hoje, né? O que mais valoriza é a iluminação do móvel mesmo, né? A iluminação do móvel, que há um tempo atrás... bastante isso, LED, que há um tempo atrás não existia. Não existia. Inclusive, voltou um cliente meu de 7 anos atrás, de Gravataí. Uns clientes que já fizeram vários apartamentos com a gente, voltaram, eu fui mostrar o projeto que eles pediram. Tem aquele projeto de 7 anos atrás, eu fui olhar, não tinha uma iluminação no móvel, porque ainda não existia o LED nos móveis, né? Antigamente existia alguma coisinha de spot, mas agora é mais canaleta de LED, fita de LED, né? Canaleta de LED com difusor também, que daí não fica mais aqueles pontinhos aparecendo e tu pode ter a facilidade de limpar, né? Então tem que ter tudo esse cuidado. E daí eu acabei refazendo todo o projeto. Eu falei pra ela, não vou te apresentar esse projeto, eu faço questão de refazer o teu projeto, porque eu não vou ter nem coragem de apresentar esse projeto pra ti. Porque muda muito rápido as coisas, né?
E tranquilo, é verdade, a evolução, né? A obra, falaste ali que é 5, agora voltando de novo, coisa de 20 anos, enfim, é uma mutação, né, muito grande, né? Constante. Assim como obra, né? A gente falou ali. Uma coisa que ela comentou ali, também gostaria, uma característica, né? Que ela falou ali da questão dos filhos, né? Isso a Pugem é uma história, né? Os filhos dando sequência aos seus pais, isso é muito legal, né? A Pugem, ela é uma empresa familiar, né? Tanto é que eu sou o primeiro para entrar na parte comercial, assim, para entrar meio que dentro da empresa. Paradigma, né? Eu rompi um paradigma. Não foi fácil, assim, eles entenderem que isso era o momento para isso. Daquela oxigenada, né? Isso. Importante. Mas o que acontece? Toda empresa, quando ela está em ascensão, ela acaba crescendo, ela precisa delegar as coisas, né? Precisa expandir, porque os donos, os diretores, quando começam, eles têm aquele foco, né, para aquelas coisas. Quando a empresa vai expandindo, o foco dele fica um pouquinho em cada canto. Isso desgasta, né? E tu não consegue direcionar a tua atenção para onde, de fato, tu deveria direcionar. Então, quando eu entrei na empresa, depois que a gente começou a apresentar os resultados, eles disseram assim, a gente tinha que ter te contratado há 5 anos atrás, né? Legal. Mas pelo menos contrataram. Né? Chegou a hora, né? Chegou a hora. Que legal. Isso que tu falou sobre delegar a função é muito interessante, porque assim, o meu pai, que é o dono da empresa, né, também, há uns anos atrás, ele não tinha essa visão também, que teria que delegar as funções. Ele se sentia muito supercarregado, porque teria que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Centralizador. Né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu formar uma boa equipe. No caso, a gente tem o gerente de montagem, que fica na rua supervisionando as equipes. Tem o gerente interno da fábrica, que consegue comandar quando ele não está lá. Centralizou, né? Para ele poder também dar mais atenção ao cliente, porque não adianta. Tem cliente que mesmo vendo o projeto com a gente quer falar com ele para negociar. Então, Exato. Ele tem que estar nessa parte, não adianta. Tem aquela cultura, né? O bom empresário não é aquele que... Ele tem que supervisionar tudo. Isso a gente sabe. Mas ele não precisa estar todo dia em todos os processos. Não. Ele não é uma máquina. Ele tem que delegar poderes para pessoas que são qualificadas e qualificar essas pessoas. Exato. E delegar. Isso. Ter braços, né? Inclusive, qualificar as pessoas, para nós, na nossa empresa, funciona mais do que pegar pessoas qualificadas já, porque... Sim, formar, né? Porque na nossa empresa, assim, quando a gente ensina alguém, é muito melhor do que pegar alguém que já vem com algumas manias. Vem com muitos vícios. Muitos vícios que não dá certo. Bom, Michael, para a gente dar um encerramento, então, tá muito legal o papo passa rápido, um papo bom. Pois é, passa rápido, né? A gente viu que uma hora é rapidinho. Nossa. Michael, para a gente encerrar, então, as diretrizes, então, da Pugem Construtora, o Grupo Pugem, né, dessa empresa aí que a gente conhece, essa empresa tradicional, empresa respeitada no mercado, para médio e longo prazo, que tu poderia, então, ir para o teu encerramento aí desse assunto tão legal que foi. Bom, primeiro a gente quer continuar entregando ótimos produtos para os nossos clientes, entregando ótimos produtos para os nossos parceiros corretores. Segundo, fazendo isso, a gente quer se tornar uma referência ainda mais no nosso mercado, e a gente quer se tornar líder do nosso mercado, né? Esse é o nosso foco, a gente está trabalhando para isso. Tanto é que a gente está compromissado com 30 mil metros de obras aí no nosso 3, 5 anos para frente, a gente está bastante compromissado com empreendimentos. E as expectativas para o mercado são ótimas, né? Porque Capão da Canoa parece que a gente vive numa bolha, assim, né? Parece que a crise não bate aqui, né? Então, isso é ótimo, e a gente também está muito satisfeito com o crescimento da cidade, com o que está vindo aí, né? Eu vim para cá em 95, existia uma sinaleira na Paraguaçu, né? Então, hoje tu vê essa cidade movimentada o ano inteiro e acaba impulsionando a gente a criar coisas novas, né? Fazer empreendimentos diferenciados. E para atender também esse público, né, Luciano, que vem morar aqui, que é impressionante, as pessoas se aposentam ou adoram morar aqui, novas que resolvem vir trabalhar aqui, abrir seu comércio aqui,
E é impressionante esse número assim de pessoas que vêm morar aqui, né? E agora com o home office também, né? A gente que veio, tu falasse, eu vim há 20 anos, e a gente que veio de outras cidades, não tem como tu te fixar aqui e não ficar aqui. É muito difícil tu voltar. É verdade. Eu acho que qualidade de vida aqui, né? 90% vem e não volta. É difícil, né? Às vezes a gente vai muito a Porto Alegre, né? Sim. E volta de lá pesado assim, né? Porque é cansativo, né? O trânsito, aquela função. E aí a gente diz para os nossos clientes, aqui tu almoça em casa, né? Essa cultura, né? Tu tá a 10 minutos do teu trabalho, né? É muito vai fácil. Vai a pé trabalhar, vai a pé trabalhar, né? Exatamente. Não precisa nem carro, muitas vezes. Sabe que eu me formei na Ubra de Canoas, mas os 4 anos que eu fiz faculdade lá, eu fiquei morando aqui e não quis morar lá. Porque é outro ar que a gente respira, não adianta. Bom, meus convidados, eu agradeço, eu gostaria primeiramente... Luísa, alguma coisa que tu gostaria para encerrar, alguma frase do teu trabalho, a mensagem que tu deixa, então, desse trabalho bacana que tu faz aí do teu setor? Na verdade, eu digo ao público que vale a pena investir tanto no imóvel, né, de alto valor, quanto imóvel sob medida, quanto no seu ambiente comercial, né? Que isso traz uma valorização muito grande, porque assim... O nosso colaborador, estando feliz, ele vai vender mais. Isso é verdade. Com certeza. Bom, então vou me despedindo. Primeiramente, Michael, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Era uma honra ter a Pugin aqui com a gente. Do seleto grupo de grandes construtoras, as top 10, vocês faziam falta aqui e, graças a Deus, deu certo. Foi o episódio 57. Muito obrigado. Deixa um abraço para toda a tua equipe, para toda a família Pugin, né, que é realmente uma tradição dentro dessa cidade, desse litoral, né? E muito obrigado, volte sempre. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. A gente se sentiu muito honrado quando tu nos convidou. E se puder, no futuro, a gente vai vir mais vezes aqui conversar sobre o mercado imobiliário. Quero também te parabenizar pelo teu programa. É muito importante, tu leva ele com bastante seriedade, a gente acompanha isso. O nosso mercado precisa disso, trocar ideias, conversar com as pessoas, porque, afinal, tudo é relacionamento. Sim. Tudo é relacionamento. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Obrigado. Fica com Deus aí. Luiz, e aí, tudo bem? Então, boa noite. Eu quero te agradecer também a tua família, o teu trabalho. E volte sempre. Sempre as portas serão abertas para vocês aqui. Eu que agradeço o convite. Faço questão, talvez, de um outro dia vir falar mais sobre o móvel sob medida também. E eu vi que você deixou aí tem uma lembrança aí. Sim. Tem uma lembrancinha, né? Então, você falou a gente queria te entregar uma lembrancinha singela. Muito obrigado. Mostra aí uma lembrança da Pugin. Eu acho que no verão tu vai usar bastante. Não, acho que eu uso o ano todo, tá? Acho que é devido a... Enfim, né? O pessoal entende de casa, né? O pessoal entende, né? Acho que é bom bonezinho, né? Faça chuva, faça sol. E é lindo. E eu gosto mesmo. Que honra. Muito obrigado aí, que esse belo presente. Muito obrigado aí, bacana mesmo, valeu. Vou usar mesmo, gosto mesmo. Show. Nós da Companhia do Design, a gente também trouxe um brindezinho para ti. Muito obrigado. Que bacana, hein? Um brinde também. Inclusive, os energéticos que tem aí dentro, eles são... Tanto a embalagem quanto o sabor deles, foi a gente que produziu. Olha só. A gente produziu o sabor do energético, a gente mandou produzir em São Paulo, exclusivamente para os clientes. Muito obrigado. Obrigado aí, manda um abraço para tua família lá, teus pais, toda a equipe. Obrigada. Muito obrigado, espero que esteja assistindo nós aqui, né? Sim, com certeza. Espero que a Pugin também, eu sei que está uma audiência bacana. Bom, então eu me despeço, agradeço, então encerramos aqui o episódio 57. Lembrando, primeiramente, muito obrigado pela audiência de todos. Como foi dito aqui, fazemos com seriedade, profissionalismo e amamos o que a gente faz, né? Em primeiro lugar. Então, quando a gente ama o que faz, a gente faz com qualidade e realmente com respeito a você. Muito obrigado. Lembrando que sexta-feira agora estamos sendo reprisados na nova TV AgroTour para todo o Brasil, para todo o sul do Brasil. Muito obrigado aí pela audiência. Deus abençoe a todos. Uma semana aí de muitas vitórias e até a próxima terça-feira. Papo de Obra.